É isso aí, isso aí. Vem chegando na nossa programação, programa Voz Anônima, ao Voz vivo. Anônima, estamos aqui. Ao vivo e surfando nas ondas sonoras, sem saber quem está do outro lado. É o Voz Anônima. E tá bom o som, hein? Rapaz, eu tô vendo que tá só passando o cronômetro ali. E eu tô pensando que não vou precisar tomar uma. É, maravilha. Você vai puxar o assunto aí, ou... Agora sim, tava lá dando um pause no som. Bem-vindo, boa noite. Esse é o programa Voz Anônima, o primeiro programa Voz Anônima aí, uma live para te fazer companhia nesse período aí de quarentena. Nós somos o Voz Anônima, um Boa podcast, um noite, boa programa, um noite. coletivo independente que quer levar a mensagem aí a todos nós, lembrando, como sempre nós Aqueles que lembramos aqui, defendem e quem não quer mais usar. com certeza, a Voz Anônima é um podcast desenvolvido de forma independente por companheiras e companheiros das Irmandades Anônimas, com o único propósito primordial de transmitir a mensagem, assim como dividir experiências, forças, serenidade e esperanças. Não falamos em nome de nenhuma Irmandade, mas somos uma rede de solidariedade. Aqui recebemos pessoas que compartilham suas experiências, forças, a fim de levar a mensagem dos anônimos e se manter sóbrio só por hoje. É isso aí. E hoje recebendo aqui meu companheiro de jornada, de caminhada e de comunicação Voz alternativa, se é que Anônima. assim, Voz Anônima, companheiro Antônio. E aí, companheiro, seja bem-vindo ao nosso teste aí de live. Aí. Olha, eu estou pensando em falar sobre aquela necessidade que eu tinha e que hoje eu não tenho mais. Pensando bem, nesse momento de pandemia, eu olhando aqui para o Facebook, com tantas coisas maravilhosas acontecendo em todos os lugares, lá fora é lá fora e aqui dentro é aqui dentro. E eu hoje sou uma outra pessoa porque eu não preciso mais de ficar nessa vai e volta com a substância. É isso aí, que beleza. Esse é o programa Voz Anônima. Vai curtindo aí, vai compartilhando, vai mandando as suas perguntas, reflexões, colocações, tudo mais, porque aqui tá todo mundo juntos para nos mantermos sóbrios só por hoje. E vamos. E você tá beleza, Antônio, nessa quarentena aí? O que você tá achando aí desse momento aí? Que é um momento até que um pouco complicado aí para as Irmandades, mas um momento também de descoberta e de ressignificação, você não acha? Não só de ressignificação, mas um momento de fortalecimento. Uma das coisas que eu aprendi, que eu tenho certeza, é que a minha recuperação, em primeiro lugar, depende da minha descoberta interior e fortalecimento a partir da minha boa vontade. Se eu estou sozinho hoje, é porque eu tenho melhores e maiores condições de garantir a minha estabilidade. É isso que hoje eu tenho que usar a programação neste momento de isolamento, porque lá fora o vírus está pegando. Então é melhor ficar aqui dentro e, na verdade, garantir o crescimento da minha resistência à substância. É isso aí, que beleza. Esse é o programa Voz Anônima. Lembrando que nós temos vários podcasts aí gravados. Você pode procurar aí no Spotify, no Anchor, no YouTube, nas diversas ferramentas. Você pode ouvir uma mensagem de voz, uma mensagem de esperança, de força aí, para nos ajudar a nos mantermos sóbrios só por hoje. Lembrando que você também pode mandar o seu depoimento, manda aí no inbox, a gente publica, mantém o anonimato se assim você preferir, e também a gente dubla, né, Antônio? A gente dubla as pessoas. Tem muito depoimento que chega e apesar que eu acho que muitas das histórias são as minhas também.
É verdade. Isso É verdade. é tudo muito parecido. Olha só, e começando o programa de hoje, nós vamos ler uma reflexão que está no livro Na Opinião de Bill, A Escola de Vida de Anônimo. Suponho que dentro de AA sempre estaremos discutindo, principalmente sobre como fazer para levar o melhor a um maior número de bêbados. É provável que tenhamos discussões infantis sobre pequenas dificuldades de dinheiro ou sobre quem vai coordenar nossos grupos nos próximos 6 meses. Qualquer punhado de crianças em crescimento, é isso que somos. Não estaria sendo autêntico se agisse de outro modo. Essas são as dores de crescimento da infância em nós. E, na verdade, estamos passando por elas. Superar tais problemas na escola da vida de Anônimo é um saudável exercício. Ou seja, estamos aí em profundo aprendizado e como criança sofrendo a agonia de ser criança. E você que está ouvindo essa reflexão pode deixar sua mensagem aí sobre o que você acha disso, o que você pensa. Se essa passagem aí de se manter sóbrio só por hoje, ela é um aprendizado, e eu deixo aí para essa reflexão do livro Na Opinião do Bill, eu deixo com você, companheiro, o que você acha dessa aprendizagem, das dores de uma criança, bem colocado, né? Seria esquisito se nós não agíssemos dessa forma, se pegando, se xingando, se odiando, se amando. Isso que nos faz uma criança em crescimento, né? E eu acredito que não só, eu acredito que acho que é interessante essa questão da criança em crescimento, que é justamente aquela ideia do ponto onde iniciamos o nosso uso, e que a medicina, lá na década de 60, já vai apontar que nós ficávamos presos numa infância emocional. Agora, em recuperação, num processo de redescoberta e principalmente de partilha com outros companheiros, a gente retomar esse referencial de criança e colocar em crescimento de uma forma diferente. Eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que é o grande ganho de estar na programação, é a constante percepção que eu tenho de que a cada dia eu cresço um pouquinho mais. E é bem aquela brincadeira, eu acho que você já deve ter visto, que as crianças ficam se medindo, né? Quanto que eu tô com 1,30 m? Quanto é que eu tô? Não é assim, às 10 anos, 11 anos, elas começam a se medir. Não sei se você já viu isso, né? Aquela ideia de estar sempre procurando entender porque está crescendo. E aqui eu tenho certeza que o nosso crescimento é justamente pela partilha e pela experiência que cada um teve e a busca de se garantir diante da nossa dependência. E como é que tem sido, assim, para você? E a gente vai traçar um paralelo aí com o livro que a gente escolheu para conversar um pouco sobre ele hoje, que é o Sobriedade Emocional. É um livro que vai falar sobre a próxima fronteira. Não existe, companheiro, uma regra, né, estática disso, né? Não é que você vai ficar X tempo sem beber, sem usar droga, que você vai estar sóbrio emocionalmente. E aí é bom que deixar claro, eu queria que você explicasse isso para quem está ouvindo a primeira vez aí, o programa. Existe diferença entre parar de beber e sobriedade, na sua opinião? Lembrando que aqui a gente só trabalha com opinião, né? Pensa de uma maneira. E na verdade, nós podemos até refletir que a opinião é a forma mais baixa, ou vamos dizer assim, o início do conhecimento, né? A forma mais baixa de conhecimento, né? Mas é a opinião. É da opinião que nós começamos a construir o conhecimento. Lembrando que todo clássico foi popular um dia. Então, a opinião, e junto com as experiências, principalmente a experimentação, e querendo ou não, tem o pensamento empirista que defende isso, é uma forma de construir o conhecimento, sim, né? E eu digo que, nesse sentido, inclusive de ver, hoje de eu ter essa percepção diferente do que é o conhecimento, eu já vejo que já é um pouco essa ideia de entre parar de beber e sobriedade. Para mim, a sobriedade de hoje é uma constante,
um constante alerta, como se hoje eu tenho um radar que funciona, um radar do meu sentido. Inclusive, eu vejo isso como parte da espiritualidade. Essa sobriedade é um constante alerta. Muitos companheiros dizem que temos que estar alerta diante das emoções para não cair na cilada da substância e voltar ao uso ou à recaída. Mas eu digo que é um pouco mais que isso. É esse constante alerta, a sobriedade é um constante alerta em termos de você perceber tudo que está no seu entorno, uma clara evidência maior do seu sentido, e você poder perceber e tomar determinadas decisões com mais propriedade, de forma mais adequada a circular no espaço. Eu vejo isso como sobriedade. É diferente de parar de beber. E isso depende de um aprendizado, que é um aprendizado, inclusive, que é um aprendizado partilhado, literatura e experiência de outros companheiros. Então, eu vejo que é isso. Para mim, a sobriedade é a diferença de sobriedade e simplesmente parar de beber. Inclusive, tratando aqui do livro Sobriedade Emocional, ele acaba trabalhando com algumas etapas, né? Por exemplo, uma nova perspectiva, a prova decisiva, a liberdade do ego, que são os capítulos dele, que é como se fosse um roteirinho, né? Um programa de ação, um amor altruísta e, por fim, a alegria de viver. Ou seja, a gente pode dizer, então, que estar em sobriedade é uma filosofia e um comportamento de vida, não é? São ações ali que você tem. É um comportamento, inclusive, de você conseguir não só controlar, mas compreender claramente as suas emoções, perceber as suas emoções, e aí realmente aquela fórmula que alguns dizem dentro dos grupos anônimos, que você só fica alterado se você quiser. Ninguém mais tem condições, nem o direito e nem consegue fazer com que você se altere. Você só vai ficar com raiva, com autopiedade, ou se você quiser. Porque se você não quiser, depende de você. Então, a ideia desse roteirinho do sobriedade emocional, que inclusive coloca com a próxima fronteira, é de você conseguir perceber, inclusive, as emoções que são constituições do ego, aquilo que você quer ser para a sociedade e aquilo que você realmente é em essência, com o pensamento no meio, na maioria das vezes. Você fica nesse jogo para lá e para cá. Então, quando você consegue controlar e discernir o que é que o ego quer te comandar, eu acredito que a gente chegamos próximo dessa próxima fronteira, que é a sobriedade emocional. Né? Você realmente conseguir colocar dentro de você uma estabilidade que você tem que ter no real concreto do dia a dia. Eu vejo mais ou menos por esse lado. E esse roteirinho é muito bacana. Dá uma passada nele novamente. Ele é bem bacana mesmo. Ele passa assim pra gente uma ideia de maturidade, né? Uma ideia de amadurecimento no processo de recuperação. Vamos só, antes de ler aqui um pouquinho dele, vamos só lembrar que aqui é o programa Voz Anônima, você pode mandar seus comentários, temos diversos podcasts que gravamos aí durante o começo, desde o começo da quarentena, nós gravamos diversos podcasts para fazer companhia. Vale lembrar que o Voz Anônima é um grupo de companheiros de Irmandades Anônimas, que não falam em nome das Irmandades, mas levam aí a mensagem, as suas experiências, a fim de nos ajudarmos a nos mantermos sóbrios só por hoje. Eu, você, todos nós fazemos o Voz Anônimas. Você pode aí mandar seu depoimento, suas considerações também no inbox que a gente leva aqui. Esse é o primeira live aí, quem sabe a gente faz mais, né? É legal, né, Celso? A gente faz mais, né, Antônio? É legal, não, é legal. Eu acho que é bom, inclusive, a gente abrir a possibilidade dessa conversa sem ter vamos dizer assim, sem ter o estigma da identidade, e sabemos que é muito pesado. Ninguém veio ao mundo para ser dependente. Nós viemos ao mundo para ser autônomo, para se dizer pode. E isso é que exige a sociedade lá fora, né?
Então, é uma bela consideração mesmo. Ninguém vem ao mundo para ser dependente, é verdade. Ninguém vem. A gente vem, inclusive, o que exige da gente, né? O que exigem da gente, sempre lá fora. Então, realmente é um estigma você dizer que hoje você reconhecidamente é um dependente. Para superar essa dependência, é claro, você tem toda uma programação que é muito rica, como o livro que você está em mão, mas as pessoas normais não conseguem entender isso. Eu não vou dizer as pessoas normais, o sistema como exige da gente lá fora. É isso. Por isso que a gente sempre preconiza, e é uma das nossas tradições, a ideia de anonimato, justamente para não se expor, mas isso aí também fica a critério de cada um, e a gente sabe que a sociedade não tem bons olhos para a doença, tanto do alcoolismo como para a adicção, como também para outras doenças aí que nos cerca, né? E aqui também é um espaço para diversas irmandades anônimas, tá? Tem desde neuróticos anônimos, jogadores anônimos e assim por diante, aqueles que praticam a programação em busca entre si uma melhoria e a sobriedade emocional tão falada aqui, tema do nosso primeiro programa de hoje, com esse livro na mão aqui, que passa esse roteirinho aqui, desse processo de amadurecimento de alguém que fica aí por 24 horas sem beber, lembrando que é um amadurecimento que não é quantitativo, ninguém aqui está dizendo que não é uma faculdade, né, companheiro? Fazer 3 anos, 2 anos, 1 ano, 10 dias, isso é muito, muito relativo. Mas, enfim, ele tem um roteiro aqui, olha só, ele começa o livro com uma nova perspectiva, depois tem alguns depoimentos, alguns relatos aqui que falam sobre a prova decisiva, liberdade do ego, depois ele fala sobre um programa de ação, depois ele comenta sobre um amor altruísta e, por fim, ele termina o livro com um tema alegria de viver, ou seja, ele queria meio que um roteiro, assim, estabelecendo essa ideia de próxima fronteira. Ou seja, você tem aí um roteiro de encarar a sobriedade emocional, e muito nisso do que o companheiro Antônio estava comentando, sobre essa... a gente já fala assim, é ruim, tal, a sociedade vê como uma coisa negativa, ter doença não é bom, realmente, mas a partir do momento que você tem essa ideia de sobriedade como um comportamento de vida, até a sua visão de mundo, acho que muda um pouco, não muda, companheiro? Acho que a reação que você tem, ela se torna uma ressignificação, não se torna? Então, você não reage, você ressignifica. Realmente, eu considero que esse termo que você está utilizando, ressignificação, ele é muito, vamos dizer assim, muito importante nesse momento, que querendo ou não, existe inclusive uma discussão na psicologia que você não muda a personalidade, tá? Então você não muda, mas você tem que ressignificar os seus valores e os seus conceitos que você usa para entender e decodificar o mundo. Então, essa ressignificação é um processo que a gente começa a perceber um amadurecimento, como você colocou, que é um amadurecimento com estruturas diferenciadas, né? Quando você falou de voltar à infância, voltar a ser criança, é você passar a reconstruir seu edifício de valores morais, não do moral cívico-religioso, mas de moral humanístico. Por isso que, inclusive, aí no roteiro está um dos pontos, é o amor altruísta. Você vê o outro com uma ressignificação do outro, inclusive o conhecimento está no outro, e não só no outro, mas com respeitar a sua estrutura integral. O outro, ele tem uma integralidade que é dele, que você tem que respeitar. É diferente de quando eu vivia a partir do meu ego. Isso é ressignificação. Esse é um processo que a gente começa a não só repensar, mas entender de forma diferente as relações no interior do mundo, que eu participo e posso construir isso em referência à felicidade, não mais em referência ao prazer. O prazer é pequeno, a felicidade tem um outro sentido, de plenitude, inclusive a referência da vida, mais ou menos isso. Inclusive, eu acho que até a maneira que o anônimo ele olha, né, o que está acontecendo no nosso cotidiano com a questão da quarentena, ela é fruto
essa medição da maturidade, né? A maneira que você vai encarar. E falando nisso, a gente tem passado aí essa questão da quarentena, onde grande parte dos grupos, se não todos, estão se encontrando de maneira online. Tanto que é daí que nasce também uma das ideias que nascem aí, a ideia de ter o coletivo Voz Anônima. A gente tem que encarar, né, companheiro, como parte desse processo de crescimento. Vamos levar em consideração que na Segunda Guerra Mundial existiam alcoólicos também e adictos, na verdade. Que realmente não é fácil você se deparar com uma situação limite e ter um autocontrole que eu diria que é uma referência de autopreservação diante dessa situação limite. Normalmente você se entrega a ela, né? Aquela velha história de aperta o botão, né? Não é isso? Sim. Você é mandado para uma guerra que você não... Eu tenho até dificuldade de pensar como é que você faz uma guerra. Quem é que faz a guerra? Quem é que vai para a guerra? Então, lá na década de 50, quem foi para a guerra, né? Recentemente, inclusive, eu terminei de ler o livro A Menina que Roubava Livro, e que é uma situação dessa, né? É uma situação dessa. O cara não quer ir para a guerra, o alemão, entende? Então ele não quer entrar para o partido nazista. Quem é que quer ir para a guerra? É só, se a gente for ver, é uma situação meio estranha, né? Você quer ir lá, na guerra você defendeu o quê lá, né? E agora na pandemia, mesmo a gente tendo claro, a gente fala assim, puta, eu não posso sair, mas você não pode sair por quê? Porque você está defendendo a sua vida. Eu digo que é no segundo estágio, porque eu já entrei numa programação para garantir a minha vida, e não só para garantir a minha vida, é porque eu comecei a perceber, inclusive, que a vida não era minha. Eu não tinha eu não tenho domínio sobre a minha vida. E é justamente por eu não ter o domínio sobre a minha vida que eu estou na programação, que eu consigo viver melhor. Uma vida que quando eu usava, eu achava que eu podia tudo, que a vida era minha, eu fazia dela o que eu queria. Que é totalmente ao contrário, né? É um paradoxo, na verdade. Que na verdade é um dos nossos temas aí possíveis de se abordar, que é a questão da liberdade, né? A idade, o conceito de liberdade paradoxal, né? É muito complicado a primeiro momento, e aí você que está ouvindo aí pela primeira vez, que não está ouvindo ao vivo, que vai ficar no Facebook aqui esse programa, e aí por acaso você está ouvindo, e aí fica essa coisa de achar que estar na doença estar curtindo a liberdade, né? Você ser livre para escolher, e mesmo que escolher encher a lata. Que tipo de liberdade que é essa, né? Refém de uma substância. Quantas vezes, nós batemos, quantas vezes nós, falando de nós, achamos que a nossa liberdade ela era preconizada pelo fato de beber, né? E até que ponto também, para colocar também nessa discussão, para você dissertar um pouquinho e construir junto esse debate, quanto à masculinidade, né? Quanto a masculinidade, ela se afirma com álcool, né? Interessante, né? Como se afirma. Recentemente, em conversas com os companheiros, essa questão do álcool, quando você está em uso, você tem vamos dizer assim, uma maneira de lidar com o mundo extremamente arrogante, animalesca e machista. Quando você usa o álcool, às vezes você destrói tudo isso pelo contrário, né? Vários companheiros se colocam depois que a questão da sexualidade, depois que se embriagava e procurava uma relação homossexual, percebe? A contradição, ou vamos dizer assim, a extensão do problema, né? Que você achava que você tinha o controle, e quando você usava, você passava a ser aquilo que seria o extremo da degradação do corpo. Vamos dizer assim. E aí é o ditado que a bebida entra, a verdade sai, né? Tem o ditado popular e também
e ter ditado, mas tem essa relação, né, do álcool e o prazer também, não só hétero, Mesquinho só, e animalesco. eu acho que muito mais mesquinho e animalesco, né? Ali na linha tênue ali do que é o prazer ao outro, do que é simplesmente a satisfação de si próprio, né? Tem uma relação aí muito próxima aí. É óbvio que todos nós estamos falando aqui, apesar de alguns de nós termos um certo grau de conhecimento, nós estamos falando aí das nossas experiências pessoais. Aqui é o programa Voz Anônima, a primeira live aí. Espero de muito. E você pode mandar seus comentários. Fala, companheiro. Opa. E é justamente essa ideia da sobriedade emocional. Quando você estabiliza esses padrões, né? Inclusive, não é que você vai ter a relação homossexual que é errado, não. Mas quando você pode até ter, mas dentro de um padrão emocional estável. E não desestruturado pela substância. Entende? Então, essa ideia que é da sobriedade emocional, que você pode fazer não só a sua opção, mas que a vida toma uma nova dimensão, uma nova percepção de mundo. Hoje, com a quarentena, é claro que a gente tem não só, vamos dizer assim, medo, mas é um medo que protege, a gente tem medo de ser contagiado, por toda uma situação conjuntural que não tem onde tratar, você ser entubado, essas coisas, o vírus é muito agressivo, tudo isso. Né? Então é claro que você tem uma outra relação com a possibilidade desse contágio, porque eu tenho hoje um outro entendimento da vida. A vida não era aquela de que quando eu bebia, dirigia alcoolizado e falava, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, a vida não é minha, eu faço o que eu quiser. A vida é minha e depende de outras relações com outras pessoas. Se eu me contagiar, eu vou ser um problema social lá no pronto-socorro, para os enfermeiros, para todo mundo, contagiar outras pessoas. Então, a vida hoje, para mim, eu tenho claro que essa ideia de eu não ter o domínio da minha vida, eu não posso usar ela do jeito que eu quiser, e eu usando ela de forma, inclusive da ideia de liberdade que você estava falando, regrado dentro dessa moral humanista, é claro que eu vou ter uma vida muito mais saudável e muito mais plena do que é realmente a vida. A vida não me pertence. Eu já tenho claro isso. Né? Isso passa pela sobriedade emocional. Eu acho que fica escancarado na situação atual o que é o sentimento da sociedade coletiva, né? O que é a ideia de você viver em coletivo, isso. Né? Que a gente nunca precisou tanto um do outro, né? Na verdade, a gente sempre precisou, mas a gente nunca... A sua liberdade depende do outro, você precisa do outro para ter liberdade. É muito maluco isso, né? O quanto a gente precisa do cara que tá trabalhando aí, fazendo entrega, pessoas que estão trabalhando na coleta de lixo, os enfermeiros, e aí assim, né? É um choque de realidade não só para nós, anônimos, quanto acho que para todo mundo da sociedade, né? É uma mudança de paradigma, talvez. Justamente. Mas Olha isso. Só, estamos chegando aqui encaminhando aqui para o final aqui do nosso bate-papo aqui, só um bate-papo, uma primeira live aí do nosso programa Voz Anônima, lembrando que nós temos aí diversos podcasts gravados, aí você pode ficar ligadinho aí, e você que está pela primeira vez aí com nada ouvindo aí, se é que é possível dizer que coincidências existem. Tá quase falando igual o Zé do Caixão, Antônio. Você que tá ouvindo aí, você que tá ouvindo, tá cansado de encher a lata, cara. Tá cansado de encher o latão. Tá aí se mordendo aí pra sair nessa quarentena. Ó, companheiro, que situação. Eu tô falando aqui, mas eu tô falando de mim, tá? Ficar na quarentena com vontade de usar droga deve ser o ó do Gorogocó, né? E aí você tem que arrumar briga com a mulher, você tem que fazer tudo pra sair de casa, tem que comprar tomate durante 50 vezes você compra tomate pra salada. 50 vezes. Aguenta mais sair pra comprar tomate, quando na verdade você quer ou usar droga, ou beber cachaça, ou as duas coisas, porque as duas coisas são as mesmas coisas. Então, ou seja, é uma prisão realmente dentro da prisão.
Então você, camarada, você está conseguindo estar preso quando todo mundo está preso, efetivamente. E se você quer experimentar um pouquinho aqui desse bate-papo, experimentar um pouco dessa sobriedade, temos aqui alguns endereços aí que vão aparecer na telinha aí do Face. Olha só, aaonline.com.br, você pode entrar lá e saber um pouco mais sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E também nós temos aí também a de Narcóticos Anônimos. Entra lá, na.org.br. E para finalizar, companheiro Antônio, me diga uma coisa, quem quiser também saber mais sobre esse livro aí de sobriedade emocional, onde acha? Olha, eu diria que acha nas boas casas do Ramos, que hoje está diretamente conectada na internet. Se você colocar lá no site de busca do Google, sobriedade emocional, você vai chegar no site da lojinha da Junta de Alcoólicos Anônimos Nacionais, que é o responsável pela publicação, ou mesmo pela Amazon, pela Livraria Cultura, também já vendem esse livro, não só esse, como outras publicações também dos anônimos, e que são livros que são construídos de forma diferente, inclusive, né, que não é uma teoria, é o resultado de um empirismo, de uma prática experimentada e que deu certo. Eu graças ao Grupo Anônimo, estou algum tempo sem a necessidade de alterar o meu humor, de pensar em usar, em necessitar sair de madrugada para tomar uma para poder dormir, agredir minha família. Não preciso mais disso, porque dá certo. Tem aqueles que têm dificuldade até de conseguir, mas a gente sabe que dá certo. Estamos em mais de 180 países. O livro Alcoólicos Anônimos é um dos publicação mais traduzidas do mundo. E sabemos que funciona para aquele que sente que precisa, como eu senti naquele momento que eu ingressei num grupo de Alcoólicos Anônimos. Eu senti que eu precisava. E olha só... E hoje a minha vida é muito boa. Vivo normal. A quarentena, estou normal. O Pedro falou do tema aí do livro, aí, falou do endereço, já está na telinha aí, olha só. Nós já colocamos na telinha, você está vendo que coisa rápida, a tecnologia, né, companheiro? Não é igual era na tua época lá, que não tinha nem era mimeógrafo. Era tanto cheirar o álcool no mimeógrafo. Era mimeógrafo. Isso. Era hoje, mimeógrafo. Com a pandemia, graças a Deus, nós temos essa maravilha da tecnologia, né? É verdade. Com certeza. Olha só, chegamos ao fim do nosso programa. Você despeça, companheiro Antônio, e a gente volta, hein? É isso. Tchau aí. Vamos repensando tudo aquilo que nos é colocado por esse mundo maravilhoso e aquilo que nós podemos perceber e aproveitar ou não. O brilho da lua, inclusive até esse momento da pandemia, a gente poder saborear e aprender essas novas tecnologias. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O limite não sou eu, não é mais a substância. O limite é a sofisticação dessa maravilha que nos foi dada, que é a vida que inclusive não é minha, é nossa. E isso é para ser vivido da forma mais simples e maravilhosa possível. É isso, e vamos batendo papo aqui e falando Antes de ir, deixa eu só receber uma mensagem aqui, ó, Antônio Silva, boa noite a todos vocês, companheiro, boa noite, Antônio. Isso aqui é uma primeira live aí do Voz Anônima. Não sei se você chegou agora no finalzinho, mas nós já estamos encerrando aqui, mas você pode voltar aí o vídeo, acompanhar o nosso bate-papo de hoje, compartilhar, curtir, que a gente vai voltar aí com mais tema que todos nós podemos construir junto. Chegou mensagem no final do programa. E, inclusive, se você quiser participar também, porque o nome Antônio como o meu é um nome que eu costumo dizer que eu não tenho homônimo, eu sou o homônimo, entendeu? Então somos isso. Legal você estar aí, Antônio, e tamo junto. Tamo junto, e aí vai acompanhando a página que a gente vai voltar a falar um pouco mais de recuperação. É isso aí, até mais, tamo junto e fique em casa, hein? E lembre-se que na internet você pode encontrar um grupo de anônimos, tomar um café depois da pandemia. Agora existem várias reuniões online, reuniões pelo
pelo Zoom, pelo Meet, várias reuniões, o dia inteiro, temática, mas logo, logo estaremos tomando um café. Em qualquer grupo de anônimo você pode ir lá, tomar um café e conhecer o programa, que é o programa de 12 Passos, que é maravilhoso para qualquer pessoa que queira se entender melhor e viver essa vida maravilhosa. Obrigado e 24 horas. Isso aí. Muito obrigado. 24 horas de serviço e sobriedade a todos vocês.